Olá, bem-vindo ao canal. Neste vídeo eu vou fazer a análise completa da minha prova discursiva do Sebrasp, que tirou a maior nota da redação da Anvisa. Mas antes de eu trazer o texto na íntegra, eu vou mostrar para você os principais tópicos do edital relacionados à prova discursiva. Na verdade, essa análise do edital tem que ser a primeira coisa que o candidato deve priorizar. Por quê? Porque não tem como você ir para a prova discursiva sem saber como você será avaliado. Então, no edital da Anvisa, deixa eu trocar aqui para vocês. No edital da Anvisa, dizia que a redação valeria até 10 pontos. E seria cobrado um texto dissertativo sobre regulação e vigilância sanitária. Esse era um tópico que também estava presente na parte objetiva, né? Então, automaticamente, você estudando lá para a prova objetiva, estaria estudando também para o conteúdo, para o repertório da redação. E a redação teria que ter até 30 linhas. Então quer dizer que se eu escrevesse 10, 15, estaria tudo certo? Aparentemente, né? Mas por que não teria como? Você vai ver que a Sebrasp cobrou 4 perguntas na prova discursiva. Como é que você vai desenvolver bem essas respostas em 10 linhas, em 15 linhas, né? Então não tem como. Além disso, eu vou te mostrar mais na frente que a fórmula do cálculo da nota considera o número de linhas escritas. Então, quanto mais linhas você escreve, é como se o peso do seu erro fosse diluído. Então, você tem aí que maneirar, né, entre as quantidades de erro, de preferência não cometer nenhum, e escrever o máximo de linhas possível, né, para ter aí esses erros diluídos. Pois bem, no caso da prova da Anvisa, seriam corrigidas 176 redações, né, claro, respeitando os empates, daqueles candidatos mais bem classificados. Então não adiantava você só ir muito bem na prova objetiva, você tinha que ir muito bem na prova objetiva e estar entre os 176 primeiros para ter a sua redação corrigida. Então esse, né, é a primeira cláusula de barreira, né, digamos assim, para a correção da redação. Então, no meu caso, que era a área 2, eu tinha que estar ali entre os 176 primeiros e mais os empates da última posição. E aí, o que seria cobrado na avaliação da discursiva? Seria avaliado o conteúdo, que é basicamente o conhecimento, né, do tema de regulação e vigilância sanitária. Seria cobrado a capacidade de expressão do candidato, né, na modalidade escrita. Seria avaliado o uso de registro formal culto, né, da língua portuguesa. Então, veja que esses seriam os pontos abordados pela banca, né? Além disso, o candidato teria que produzir, conforme o comando, um texto dissertativo, primando pela coerência e coesão, né? O que o edital quer dizer nisso aqui? Não adianta você simplesmente só responder as perguntas, né? Essas respostas deveriam estar estruturadas num texto dissertativo de forma coerente e coesa. Né? Então não é só jogar resposta, tem que construir um texto dissertativo coeso e coerente. E aí o edital falava que a redação seria submetida a 2 avaliações. A primeira seria a avaliação do conteúdo e a segunda seria a avaliação do domínio da escrita portuguesa. Nesse edital, salvo engano, eram 2 corretores para cada modalidade de conteúdo e modalidade de língua portuguesa. Essa era a fórmula que a Sebrasp ia utilizar para o cálculo de nota do candidato. A nota final da prova discursiva seria a nota de conteúdo, que valeria no máximo 10 pontos, porém dessa nota máxima possível, seria descontado, veja aqui esse sinal de menos, 2 vezes a quantidade de erros do candidato. E quais seriam os erros que a Sebrasp iria avaliar? Seriam os erros de grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular. Então, cada vez que o candidato cometesse um desses 3 erros, aqueles erros iam sendo contabilizados, multiplicados por 2 e divididos pelo total de linhas escritas do candidato. Então, veja bem, se você cometeu 3 erros, mas escreveu 30 linhas, você concorda comigo que a situação fica um pouco melhor do que se você tivesse cometido os mesmos 3 erros em apenas 15 linhas? Então, o peso do seu erro aqui seria muito maior
do que na situação de cima. Então, na prova da Sebrasp, eles fazem isso como se fosse um balanceamento, né? Então, tem um candidato engraçadinho que quer escrever pouco para errar pouco. Mas aí você escrevendo pouco e errando o seu peso vai ser semelhante ou até maior do que quem cometeu um pouco mais de erro, mas em compensação escreveu ali as 30 linhas, né? Quer escrever pouco? Beleza, escreva pouco, mas também não erre nada, porque o seu erro vai ter muito peso. E esta foi a prova discursiva da Anvisa, né? Veja que logo no começo da prova, a Sebrasp trouxe novamente as principais informações do edital, né? Então, ela disse aqui que o domínio do conteúdo valeria até 10 pontos. E veja que desses 10 pontos, 0,5 seria um requisito relacionado à apresentação do texto. Ou seja, seria avaliado a legibilidade, seria avaliado o respeito às margens e seria avaliado a indicação do parágrafo. Veja que de 10 pontos, meio ponto já seria destinado a essa avaliação estética da redação. E aí, o texto motivador que a prova trouxe foi um texto bem simples, né? Basicamente falava que a definição de vigilância sanitária, né, trazida pela Lei 8.080, foi uma definição de um caráter mais completo, né, mostrando que, de fato, a vigilância sanitária tinha uma função reguladora na produção econômica, no mercado, no consumo e no benefício para a saúde humana. Né? Então, um texto bem simples. Depois do texto motivador, né, a prova trouxe o comando para o candidato. Então, redija um texto dissertativo abordando os seguintes aspectos. Então, eram 4 aspectos que necessariamente o candidato tinha que abordar. Veja que cada aspecto tinha um máximo de pontos, né? Os 2 primeiros aspectos valiam 2,5 pontos e os 2 últimos aspectos valiam 2,25. E aqui está o meu texto, né? Repare logo de cara que ele tem um aspecto visual agradável, né? Então, eu tentei fazer uma letra bonita, né? Se sua letra não for bonita, não tem problema, mas obrigatoriamente ela terá que ser legível, tá? Pense que o examinador ele não tem obrigação nenhuma de adivinhar o que você quis escrever. O examinador tem trilhões de redações para corrigir. Então, se a sua, de cara, já tiver um aspecto visual agradável, isso já vai fazer os olhos do examinador brilhar, tá? Vamos lá para as margens. Veja que eu quase não deixei espaços, né? Na verdade, aqui tem um espacinho, né? Mas, tanto na margem direita quanto na margem esquerda, né? Você não observa nenhum espaço em branco. Então, eu já atendi, né? Aquele 0,5 pontos que seria relacionado às margens. A paragrafação, né? Tentei manter aqui uma paragrafação alinhada, né? Que é meio difícil, mas veja que eu consegui, né? Manter uma proporção de parágrafos boa, né? Deixei aqui um espacinho aparentemente semelhante, né? Entre todos os parágrafos. E aí eu deixei um parágrafo com introdução mais a resposta da primeira questão. Aqui no segundo parágrafo eu basicamente respondi a segunda questão. Aqui no terceiro parágrafo eu respondi a terceira questão. E no último parágrafo eu respondi a última questão. Outra coisa que você observa é que eu utilizei elementos coesivos em todo o texto, né? Então aqui no segundo parágrafo eu já comecei com ademais, né, para dar uma ideia de continuidade, de adição. Segundo, eu coloquei ante o exposto, né, ou seja, já relacionando as coisas que eu tinha dito anteriormente, e finalizei com um por fim, para que o avaliador, quando estivesse ali chegando no último parágrafo, ele tivesse a clareza de que estava próximo do final da redação. E aí vamos agora detalhar cada parte do texto. Eu começo dizendo, a vigilância sanitária, de acordo com a Lei 8.080, é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir e prevenir os riscos à saúde. Esses riscos podem ser decorrentes do meio ambiente, da produção de bens e da prestação de serviços relacionados à saúde da população. Eu optei, né, por trazer um argumento de autoridade, né, que, ou seja, a própria definição de vigilância sanitária presente na Lei 8.080, e aí eu venho, né, nesse contexto. Então, veja que eu já estou trazendo elementos coesivos para dar progressão. E aí eu deixo bem claro para o examinador
o que é que eu vou falar? Citam-se como áreas de abrangência. Repare na primeira pergunta que eu tinha que desenvolver, a áreas de abrangência. Então, eu sempre gosto de pegar trechos da pergunta e iniciar o meu raciocínio, para deixar claro para o examinador que ali eu vou desenvolver o que ele está me pedindo, sem muita enrolação. Ó, veja só a segunda pergunta. Funções da vigilância sanitária. Olha o meu segundo parágrafo. A vigilância sanitária tem como funções, né? Então, eu pego a questão e replico no meu parágrafo para demonstrar para o examinador que a partir dali eu vou começar a desenvolver o que ele está me pedindo, tá? De forma mais simples e direta possível. Então, vamos nós, né? Nesse contexto, citam-se como áreas de abrangência dessa vigilância. 1. A produção de medicamentos. 2. A comercialização de produtos fumígeros. 3. O controle de propagação de doenças transmissíveis. 4. A qualidade na assistência à saúde interna em instituições de internação. E 5. O manejo ambiental de potenciais focos de vetores. Então, veja que de forma categórica eu fiz o que ele me pediu. Eu citei 5 áreas de abrangência da vigilância. No segundo parágrafo, ademais, né? Então, sempre tragam esses elementos coesivos para dar progressão ao texto, que era um dos critérios que eu seria avaliada. Então, ademais, a vigilância sanitária tem como funções. Então, já respondendo à segunda pergunta. 1. Controlar a qualidade e a inocuidade de bens ofertados pela indústria. 2. Promover ações de educação em saúde. 3. Fiscalizar estabelecimentos que atuam no setor saúde. 4. Aplicar medidas preventivas e cautelares diante de indícios de adulteração de produtos, por meio da atuação dos órgãos de vigilância. E 5. O controle de portos, aeroportos e fronteiras. Ou seja, bem direta, sem enrolação, disse para o meu examinador as 5 funções da vigilância sanitária. Terceiro parágrafo. De novo, deixei bem claro. Qual era a terceira pergunta? O poder regulador no Estado no que se refere à vigilância. Então, é papel do Estado, né? Então, veja que eu deixei bem claro para o examinador que eu iria responder a terceira questão. Então, ante o exposto, né, ou seja, mais um elemento coesivo, é papel do Estado proteger a sociedade dos efeitos danosos decorrentes das atividades econômicas, principalmente no âmbito da saúde. Então, cabe a ele quem? O Estado, né? Então, sempre ter esses elementos de referenciação, né, para deixar o texto mais dinâmico. Então, cabe ao Estado, né, equilibrar os interesses públicos e privados em prol do bem-estar da população. Isso é feito por meio de ações de regulação, de controle, de normatização e fiscalização. Nesse cenário, né, então, outro elemento aqui, para dar progressão, né, para dar coesão, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, veja que como é a primeira vez que eu vou falar da Anvisa, eu trago por extenso o nome da agência e entre parênteses eu trago a sigla, né? E aí da próxima vez que eu for me referir à Anvisa, eu não preciso dizer o nome dela completo, eu digo só Anvisa, né? Então nesse cenário, né, a Anvisa é a agência reguladora responsável por desempenhar essas atividades típicas do poder público. Né? Essa agência, então, de novo, usei outro elemento de referenciação, né? Essa, a Anvisa, é responsável por conceder registros de medicamento, autorizar o funcionamento de empresas, definir limites de contaminantes, além de executar outros instrumentos regulatórios que visam garantir a disponibilização de bens seguros e eficazes. Então, nesse parágrafo, eu trouxe um pouquinho a função do Estado, né? E adicionalmente a própria função da Anvisa, né, já que é a Anvisa que está desempenhando essas funções típicas do Estado, né, desse papel de proteção à saúde da população. Então, veja aqui, né, eu consegui novamente responder categoricamente, sem enrolação, a terceira pergunta do examinador. E a quarta e última questão, né, pedia para falar da política de inovação e melhoria regulatória na Anvisa. Então, por fim, né, novamente aqui mais um elemento de progressão do texto, a Anvisa busca aprimorar sua atuação por meio de adoção de política de inovação. Né? Então, veja que eu já chamei a atenção para o examinador que eu iria responder sobre esse tópico. Né? Então, a política de inovação da Anvisa, né? A qual quem? A política de inovação.
né? Então, sempre fazer esses elementos de referenciação. Pretende capacitar a agência na resposta eficiente e proativa frente a emergências em saúde pública. Essa política, né, então a política de inovação, busca ainda ampliar o acesso pela população a tecnologias seguras e de qualidade. Em adição, a Anvisa adota boas práticas regulatórias como estratégia para garantir a melhoria regulatória. Né? Então veja que nesse parágrafo eu tinha que falar sobre a melhoria e sobre a política de inovação, né? E aqui estou eu falando dela, né? Se inserem, aqui tem um errinho, né? De colocação pronominal, inserem-se nesse contexto o fortalecimento da participação social, a prática regulatória baseada em evidências e a simplificação normativa. Né? Ou seja, uma vez que a Anvisa utiliza essas estratégias, ela está automaticamente, né, melhorando seu processo regulatório, e isso faz parte da própria política de inovação. Né? Então, eu já fiz esse fechamento respondendo a quarta pergunta. Ao longo do texto, vocês percebem que eu tive alguns errinhos, tá? O que é normal, tá? O importante é, você errou a palavra, passa o traço e apenas isso, tá? Então, assim, você não vai ser descontado ou penalizado por ter ali errado a palavra, tá? Não tem problema. Então, realmente, eu também cometi alguns errinhos, né? Mas a gente resolve só passando o traço. Mais do que isso, já seria considerado rasura. E aí, só para finalizar, eu vou mostrar para você o padrão de resposta definitivo, né, que a banca revelou, para que você veja que aquilo que eu respondi vai totalmente ao encontro do que a banca queria que eu respondesse. E aqui, né, o examinador, para cada quesito, iria atribuir um conceito. Então, por exemplo, no caso da primeira pergunta, que falava sobre as áreas de abrangência, né? Se o candidato não abordou nenhuma, ele ganharia conceito 0. Se o candidato abordou as 5 áreas, aí ele ganharia conceito 5, né? E assim sucessivamente. Então, o examinador ele tinha uma régua. Realmente, a Sebrasp sempre se preocupa em deixar o processo de avaliação o mais objetivo possível. Então, o candidato conseguiu cumprir estritamente o que estava sendo solicitado para ele, beleza, ganhou o conceito 5, né, nos quesitos observados. Então, é isso. Espero ter conseguido passar boas dicas para te ajudar a preparar o seu próximo texto dissertativo. Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.